dia, você está ligado na 87.9, Rádio Mais FM, aqui da querida cidade de Anápolis. Você acompanha o programa Goiás em Notícia. Hoje é quinta-feira, aí nós trazemos para você as principais informações, os comentários do que acontece em Goiás, no Brasil, no mundo e, é claro, aqui na nossa querida terrinha. É isso aí, agradeço a você que está comigo no www.fmmais.com.br, nas redes sociais, e muito grato também pela sua participação através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você pode deixar aí o seu questionamento, o seu comentário, né? Você pode participar do nosso programa de várias maneiras. Então é isso aí, participe com a gente. Nos bastidores, a Kellen Cunha nos ajuda e também a Maria Nova da Silva está conosco nesta manhã de quinta-feira. Lembrando que amanhã é feriado, amanhã nós não temos programa, né? O nosso programa amanhã é outro. O programa amanhã é acordar mais tarde um tiquinho, descansar, porque ninguém é de ferro, né? É isso aí, comigo está Henrique Brogantini, ele que comenta os fatos do dia, as notícias, a pesquisa, a nova pesquisa e o futebol, é claro. Bom dia, Brogantini. Muito bom dia, meu cara Edmar Silva, bom dia, Maria Nalva. Marinalva não, é outro nome. É Nalva. Isso aí. Bom dia, Kellen Cunha, sempre nos acompanha, toda a moçada que está aí sempre com a gente. Você me deu uma missão aí que hoje parece inglória para mim, a comentar o futebol. Eu perdi tudo ontem. Eu não sei nem o que aconteceu. Você me conta o que aconteceu. Bom, eu sei que o Cruzeiro ganhou. Isso, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 1-0, né? Na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro foi o vencedor, né? E os cruzeirenses, nossos amigos cruzeirenses, estão comemorando, certamente, né? Desde ontem, a vitória do Cruzeiro. Então, hoje tem rodada também, né? Só aqui para ainda falar do Cruzeiro, o Cruzeiro corre para ter a Arrascaeta na final, é isso? Isso, a Arrascaeta. Corinthians aposta apoio da Fiel e descanso para conseguir a virada sobre o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Portanto, o jogo de ontem, né? O Cruzeiro venceu, Cruzeiro de Minas Gerais, do meu amigo Marley, decidiu a primeira partida da final, né? E nos próximos dias, não sei o dia exato, nós teremos aí então a decisão da Copa do Brasil. Na Série B, hoje tem jogos, né? Deixa eu ver aqui quem é que joga hoje. O Goiás joga, deixa eu ver aqui, na sexta-feira, amanhã, tem Juventude Goiás, é isso? O Atlético Clube Goianiense também joga na sexta, às 20h30, contra o São Caetano. Goiás enfrenta a Juventude, lá do Rio Grande do Sul. O Vila Nova tem encontro no sábado, dia 13, com o Boa Esperança, lá de Minas Gerais. Né? Então, essas as próximas partidas aí do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Reta final total. Isso, reta final é a 31ª rodada, né? O Goiás é o segundo colocado, tem 50 pontos, o Fortaleza tem 56, o terceiro é o CSA de Alagoas, que tem 50, o Avaí tem 48, é o quarto, o Guarani de Campinas tem 45, é o quinto. Aí vem os outros goianos, né? O Atlético Clube Goianiense tem 45 pontos, e o Vila Nova tem também 45, é o sétimo colocado. Ficou longe, né? Distanciou, né? Estava bem pertinho ali da... Porque é preciso entender, por exemplo, que o goiano pior colocado, que é o Vila Nova, com a sétima posição, ele está somente a 3 pontos da quarta colocação, que é a zona de classificação. Acontece que entre ele e o Avaí, que é o quarto colocado, tem 2 ainda, tem o Atlético Goianiense e o Guarani, toda a mesma situação, ou seja... Qualquer um deles pode... São 3 times são 3 times brigando por uma vaga que já está sendo ocupada. Quer dizer, todos os 3 estão fora e o Avaí já está lá. Então tá bem complicado. Tem uma conta, ontem foi feita uma conta de que o Vila Nova, na específica Vila Nova, são 8 jogos, precisa ganhar 6 desses 8 jogos
É uma 6 a 7 diz assim, jogos é uma tarefa questão de- complicada, né? Não é, obviamente que não é difícil, até porque a tabela nesse momento, em tese, e quando você fala em tese, você está dizendo assim, ó, isso não vale nada. Mas em tese, ela é mais fraca, né? Ela é melhor para ele, porque os times são mais fracos. Não enfrenta mais quem está brigando na parte de cima, enfrenta alguns que estão lá para o lado de baixo, que vão, claro, dar o sangue para evitar o rebaixamento para a Série C. Então, um negócio que você pode até imaginar, está mais fácil e tal, mas, por outro lado, tem o seu grau de dificuldade. Não tem não tem nada jogo fácil, né? esse negócio tem que parar, tá? O futebol está nivelado há muito tempo, né? Hoje você vê times de Série B, intermediário de Série B, jogando Copa do Brasil com time de Série A e eliminando o time de Série A, né? Então, assim, isso mostra que não tem uma relação. Mas o torcedor colorado ainda tem o direito de sonhar. É isso aí, ainda dá tempo, né? É possível. Portanto, falei dos líderes, né? Vamos falar de quem está na zona de rebaixamento. Aqui na 17ª posição está o Paysandu, o Juventude, que vai enfrentar o Goiás, está em 18º, né? Portanto, Juventude que até poucos anos figurava na elite do futebol brasileiro, né? E agora está aí lutando para evitar a queda da Série C. O Sampaio Correia do Maranhão é o 19º, também na zona de rebaixamento, e o Boa Esporte Clube, né? O Boa Esporte Clube. Pô, já foi, né? Que é o Boa, é o 20º, tem 26 pontos, né? Está longe, tem menos da metade do primeiro colocado. É isso. Ontem, pela Copa do Brasil, primeiro jogo da final, Cruzeiro venceu 1-0, venceu o Corinthians. Outro destaque do futebol brasileiro na Série A foi a venda milionária do Flamengo, que vendeu o atleta Lucas Paquetá para o Milan pela bagatela de 35 milhões de dólares. Perdão, de euros. Que vale mais que dólar. Já é a segunda venda que o Flamengo faz aí no intervalo de pouco mais de um ano e pouquinho. A primeira do Vinícius Júnior por 50 milhões de euros e essa aí do Lucas Paquetá. Você imagina aí, os cofres do Flamengo estão turbinados. Com isso, cria-se a possibilidade de contratar novos jogadores, novos talentos e tudo mais. E vai seguir a mesma agonia para o torcedor de que contratação não significa ter um time. O Flamengo tem várias contratações, contratou vários nomes que nos últimos 3 anos, 4 anos no Brasil, brilharam, como Giovani, Everton Ribeiro, o próprio Diego, que é um nome consolidado, né, mais antigo um pouquinho, mas mesmo assim fica rateando, está aí brigando na terceira posição, né? Quarta posição aí do Campeonato Brasileiro, tentando sonhar ainda com o título. Muito bem. Com as notícias do esporte, a gente passa agora para as notícias da política. Eu queria começar aqui, Gatilho, com o site da UOL. Ele faz uma avaliação da pesquisa, na nova pesquisa, Datafolha, diz o seguinte, que amados e odiados, do que é feita a rejeição de Bolsonaro e de Haddad. Então, o UOL analisa do ponto de vista da rejeição. A rejeição tanto de Haddad é altíssima e a do Bolsonaro maior ainda, né? Então, o questionamento é, de onde vem essa rejeição tão grande aos dois candidatos que estão aí no segundo turno das eleições? Essa é uma eleição que, de fato, nós estamos talvez chegando no ápice, né? Chegando no ponto mais alto daquilo que foi iniciado em 2014. Né? Um sentimento que antes era anti-petista, né? Anti-PT, e a Dilma passou por isso naquela eleição contra Aécio Neves. Mas parece que houve, parece não, né? A mudança que houve de 2014 para 2018 aconteceu a partir do rompimento do Pacto Social, do Pacto Democrático. Com a criação de um impeachment, né, de uma saída de uma presidente, que só aconteceu por conta de um conluio, por conta de uma união de partidos políticos no Brasil, houve uma mudança desse eixo. Hoje o PSDB, que deveria, como nos últimos 20 anos tem acontecido, aliás, mais de 20 anos, desde 94 há uma polarização PT-PSDB, então 24 anos, que nesses últimos, 24 anos deveria estar no segundo turno, e agora, com um discurso cheio de razão, né? O discurso seria muito simples, eu avisei. Né? Só que não. Quando fez esse conluio, como disse, fez essa união com o MDB, com o chamado Centrão, para tirar a presidente, no intuito de facilitar a sua imagem e melhorar o seu acesso
até a presidência da República, acabou por se dizimar. O resultado do PSDB foi esse. Por que para chegar nessa explicação estamos falando do PSDB? Porque uma das frases feitas que existe é que não existe espaço vazio em política. Né? O espaço vazio é imediatamente ocupado. Então, a força de oposição do PSDB se enfraqueceu e cresceu um outro movimento. E esse movimento ele é muito mais baseado em discursos não políticos do que propriamente políticos. O discurso de Jair Bolsonaro, que nasceu de piadas, né, através de polêmicas que flertavam com o racismo, que flertavam com a xenofobia, que flertavam com o combate e o preconceito a pobres, que flertava com o sexismo e misoginia, falando que mulheres tinham que ganhar menos. Tudo isso que era coisa de programas de TV, como da Luciana Gimenez, virou uma força política, né, que beira aí o flerte com a violência e tudo mais. A ascensão deste grupo criou uma reação, né, que é a reação que nós temos hoje. Então, há uma reação do ele não, do anti-Bolsonaro, porque não quer essa implementação, essa legitimização, essa legitimação. Bom, vamos legitimar nas urnas esse comportamento aí. Né? Hoje o Bolsonaro faz um outro discurso, diz que vai dar, inclusive, 13º para a Bolsa Família. Uhum. Mas é coisa de semana passada... coisa de 2, 3 anos, tinha declarações em vídeo dele falando que não ia ajudar pobre, que ele não tem nada com pobre, que tem que acabar com isso, que você ia lá no Nordeste, a pessoa estava passando a mão na barriga e falando, ó, grávida, uma grávida, falou, isso aqui tem uma geladeira que eu vou ganhar do governo. Isso é absurdo. Então, houve uma mudança. É difícil saber o que ele pensa de verdade. Esse agora ou o anterior? Não é anterior de 20 anos atrás, não, de 30 anos, não. É anterior, como você falou, semana passada já estava... semana passada, o possível ministro, né, do Bolsonaro questionou a questão do 13º com os empresários, né, dizendo que o 13º e o abono do... Perdão, é o vice, viu? É o vice. É muito pior do que um ministro. Que ministro você demite, né? É possível ser o ministro. Pois é, então o cenário que você tem hoje, o cenário que nós temos hoje, ele é dessa polarização do não. Olha, aquele que já vinha lá atrás, votando no Serra, votando no Alckmin, votando no Aécio, contra o PT, agora está contra o Haddad. Né? Eu sou contra o Haddad porque eu sou contra o PT. Né? Então, nem sequer considera a imagem do Haddad. Por outro lado, há aqueles que falam, eu não quero essa política do Bolsonaro na minha vida, no meu dia a dia, não quero um governo que tenha esse tipo de comportamento. É nesse clima de exclusão que nós estamos pautados. Como é que isso pode mudar? O debate, o enfrentamento de ideias, né? Porque no enfrentamento de ideias, você não vai ficar falando, você é isso, você é aquilo. Não, vai ter, claro que vai, sem sombra de dúvida, vai ter essa alfinetada, vai ter pega. Mas uma hora vai ter que falar assim, candidato, o que você pensa sobre mobilidade urbana? O que você pensa sobre saúde, educação? O que você pensa sobre política nacional? O que você pensa sobre a economia do Brasil? E aí, ambos candidatos vão ter que falar. Isso poderia e pode quebrar um pouco. O fato é que, estrategicamente, Jair Bolsonaro está correndo os debates, fugindo dos debates, mas, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que não é uma estratégia inédita, né? Faz isso há muito tempo. Qual que é a diferença do que ele está fazendo para outros casos? É que nos outros casos, quase sempre são, por exemplo, candidatos à reeleição, em coisas assim, ou nomes já são postos aí há muito tempo, você já sabe o que o candidato pensa. Você já sabe o que aquele grupo quer. O caso de Bolsonaro, e aí vai o desafio a qualquer eleitor do Bolsonaro. O que ele pensa sobre a saúde? O que ele pensa sobre a educação? As pessoas não sabem. Né? Por exemplo, a gente sabe assim, de alguém ouvir dizer, um dos filhos do Bolsonaro gravou um vídeo falando que uma das coisas, aquele que virou senador, uma das coisas que ele defende é a privatização da educação através da sua terceirização, ou seja, criar aquele esquema de voucher. O sujeito tem que provar que é pobre. Exato, ele vai ter que. Não, veja bem, ele vai ter que provar, imagina isso. Nós temos um problema muito grave de êxodo escolar, certo? A pessoa não vai, é longe, não quero, não leva, com preguiça, para que estudar, né? Precisa trabalhar, já bota para arrumar, fazer outras coisas para fazer, ele não completa os estudos, faz o básico, não vai mais nada. Aí agora, se quiser o ensino público, ele vai ter que provar que ele não consegue pagar, provar que ele é pobre, fazer toda uma burocracia. Aí ele vai ganhar um voucher, ou seja, um
uma autorização para ele ir numa escola e registrar o filho dele lá e matricular o filho dele. Então, você imagina que uma proposta dessa, como ela pode impactar negativamente na educação e na inclusão escolar. O cidadão, e nós não sabemos, Edmar. Por exemplo, hoje a política é o contrário, é justamente obrigar o pai a colocar o filho na escola, né? Incentivar, né? Incentivar, né? De certa forma, pressionar para... Olha, claro! Agora, se inverte a situação, quer dizer, o êxodo, a ausência nas escolas aí vai ser muito superior aí, né? Claro, né? Se o cidadão hoje ele precisa ser motivado, é preciso ser incentivado a levar os filhos para a escola, né? É preciso ser incentivado a vacinar os filhos, né? Se colocar isso ao contrário, naturalmente vai aumentar o êxito do aluno, né, e dificultar. Interessante que o UOL, né, ainda nessa linha, o UOL tem uma outra manchete aqui, uma manchete é o seguinte, PT perde 15 milhões de eleitores, mas ainda é o mais votado, né? Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, mesmo com essa, vamos dizer assim, com essa perda de grande parte do eleitorado, ainda é o mais votado e o mais querido do Brasil. É o mais querido de acordo com a Datafolha, né? O partido que as pessoas mais se identificam, a última pesquisa deu 19,5%. Mas o que vale mesmo não é a pesquisa, são as urnas. E nas urnas mostrou-se isso, né? O partido que tem mais popularidade ainda é o Partido dos Trabalhadores, fez a maior bancada da Câmara dos Deputados no Brasil, né? E quem perdeu o posto, na verdade, foi o PSDB, que era a segunda maior bancada, e caiu lá para a sétima, oitava, né? Saiu de 52 deputados para 29, né? Se igualou, por exemplo, ao DEM, que tem 27, né? É o que eu disse, não existe espaço vazio em política. O PSL ocupou esse espaço, hoje é a segunda maior bancada. O PT tem 56, o PSL fez 52. E essa diminuição, na verdade, é uma diluição, né? Porque partidos que tinham uma base menor, com desgaste midiático que aconteceu, os escândalos envolvendo o PT, né, e o PSDB, e o PP, e outros tantos, houve uma migração do eleitor para outros partidos. Por exemplo, a bancada do PSB, Partido Socialista Brasileiro, cresceu. Então, de repente, aquele eleitor, naquele estado, que tinha um candidato do PT, ou o candidato do PT mudou de partido, foi para outro, também, né? Ou ele falou, não, peraí, PT não, aí escolhe um outro que combina, mas não que ele fala, ele gostou, ele vai para o PSB, né? Ele vai para o PSOL, por exemplo, a bancada do PSOL cresceu, a bancada do PSOL dobrou. Para você ter uma ideia. O pessoal, na campanha presidencial, né, teve uma participação, vamos dizer assim, de aplaudir, né? Porque o pessoal saiu praticamente do nada para um protagonismo, né? Para revelar, né, o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, não, e nos estados tem um protagonismo. Veja, foram 5 deputadas eleitas no Rio de Janeiro, entre estadual e federal. O caso Marielle supera a casa dos 220 dias, um pouco mais disso do que isso, sem solução. 6 pessoas ligadas a Marielle, entre assessoras da Marielle, entre pessoas que faziam política junto com ela, caso da Thalíria Petroni, que era vereadora, é vereadora em Niterói, que foi eleita deputada federal. 6 pessoas foram eleitas no Rio de Janeiro por causa disso. Né? A gente até falava, olha, a Marielle virou semente. Então, esse tipo de reação diante de uma onda conservadora, de uma onda... conservador é um termo muito polido, de uma onda que prega até outros princípios que não são lá da boa convivência. Então, nessa reação, ela é muito interessante que a gente percebe isso. E isso pode explicar essa migração de votos. Agora, é difícil nós falarmos em migração de votos e perda de votos para um Congresso que é formado ainda pela sua maioria pelo PT, né? Pela sua maioria não, pelo maior número de votos, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta, hoje 11 de outubro. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural.
informação. A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. dengue, chikungunya, zika, 3 doenças diferentes e uma mesma solução. Combater o Aedes aegypti. O mosquito se reproduz em locais que contêm água parada. Esses ambientes são propícios para a propagação desta praga que ceifa vidas. Combater a sua proliferação é poupar toda a sociedade de doenças que podem levar à morte. Esteja ciente disto e comece hoje mesmo uma limpeza em seu quintal. Todos esses vírus são males que podem ser evitados. Uma mudança simples de hábitos e estaremos todos a salvos. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. No Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece na política, no esporte. Você participa, você deixa aqui o seu comentário, né, a sua preocupação, e a gente traz para a nossa pauta a sua preocupação. Quero agradecer aqui a Cristina Issa, doutora Cristina Issa, conectada, obrigado pelo carinho da audiência, Cristina. A Adriana Pereira também está conectada, o meu amigo Leandro Reis, um abraço para o Leandro Reis, para toda a família Reis, um abraço para o meu amigo Ulisses Reis, né, pai do Leandro, né, que já fez parte aqui da nossa equipe da Mais FM, e gente boa toda a vida. A Gleise Borba também está conectado, o Eduardo Diagramações também deixando aqui o seu comentário, e a Ellen Beatriz também falando aqui, a Ellen falando sobre os debates, né? Hoje que tem debate? Amanhã é hoje, né? Tem um debate. Não tem debate, né? Aliás, teria debate, né? Da Band. Isso. A Band teve uma atitude interessante, né? É. A Band, diante do cenário aí do atestado médico de Bolsonaro para não participar de nenhum evento, transferiu para o dia 19. Ele falou que está liberado a partir do dia 18, então ele transferiu para o dia 19 o debate. Então adiou Adiou. o debate.
Muito bem. Então, um abraço aí para todos que participam do programa, deixando seu recadinho, deixando a sua mensagem. O Goiás, o G1 Goiás, traz a seguinte manchete nessa manhã de quinta-feira. Marconi Perillo passa a primeira noite preso na sede da Polícia Federal em Goiânia. Segundo defesa, o ex-governador dorme em sala e não em cela, em virtude do cargo que ocupou em 4 anos. Tucano é suspeito de receber 12 milhões em propina pela Odebrecht. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, preso preventivamente enquanto prestava depoimento no âmbito da Operação Cash Delivery, que apura o pagamento de 12 milhões de propina pela Odebrecht para campanhas políticas. Passou a primeira noite na sede da Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. Segundo o advogado Antônio Carlos de Almeida, conhecido como Cacai, Perillo dormiu em sala e não em cela. No depoimento de Marconi à polícia, obtido pela TV Anguera, ele disse que todas as doações de campanha políticas das quais participou foram legais. A defesa afirma que pediu cancelamento da audiência de custódia por conta da falta de perspectiva de que a justiça concedesse liberdade ao ex-governador durante a sessão. Evidentemente, o juiz que tivesse dado a prisão preventiva, no meu ponto de vista legal, desfundamentada e injusta, ele não ia soltar o Marconi na audiência de custódia. Então, nós fizemos isso para preservar a imagem dele. Evidentemente, ele concordou com isso, a delegada concordou e nós fizemos um pedido e o juiz deferiu. Né? Portanto, o governador Marconi Perillo, na quarta-feira, né, foi prestar um depoimento à Polícia Federal. Enquanto ele estava lá na audiência, foi decretada a sua prisão. E o Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, né, por 4 vezes, ex-candidato ao Senado agora, nas últimas eleições, está preso na Polícia Federal em Goiânia, Valentim. Chegou um dia que muitos davam como certo, depois daquela operação Cash Delivery, em que prenderam o tesoureiro Jaime Rincon, durante muito tempo diretor da AGETOP, durante o governo Marconi Perillo, e até de Zé Elton, a prisão de motorista, do filho do Jaime Rincon e tudo mais. Surgiu a informação, através do jornal o Globo, naquele momento, na semana passada, de que Marconi Perillo só não tivera a sua prisão decretada porque estava em período eleitoral, que impediria, né, a prisão de candidatos, e aí muitos, nos bastidores, comentaram, então vamos esperar passar e vai acontecer isso. E parece não, e foi exatamente o que aconteceu, né, justamente por conta de 2 fatores. Primeiro, a operação, né, que conseguiu descobrir mais de R$1 milhão em dinheiro, né, o que dando fortes indícios aí de uma propina, né, de um desvio de caixa 2, de propina oriunda de empresas, e principalmente por conta dos depoimentos, tanto de executivos da Odebrecht, que confirmaram que deram dinheiro a Goiás, a campanha de Marconi Perillo, quanto do próprio Jaime Rincon, que disse que sim, recebeu dinheiro ilícito, mas, segundo ele, o dinheiro bom foi para o Marconi, o dinheiro ruim que foi para aliados, ou seja, o dinheiro do Caixa 2 eu passei para os aliados, né, para que eles são amigos pelo Nomúdio. Aliás, ele é amigo pelo Nomúdio, fala um negócio desse. Mas que a do Marconi não, o Marconi foi só coisa boa. Essa foi difícil de alguém acreditar, e aí foi o que aconteceu. A justificativa do juiz para decretar a prisão é impedir, segundo ele, que Marconi recebesse a última parcela da propina, porque a propina foi parcelada, e aí para impedir essa último repasse, ele teria a necessidade de ser preso, e de fato aconteceu. É um duríssimo golpe, né, no que vem passando, no que vai se encerrando esse ciclo do PSDB em Goiás, e aconteceu muito rápido, né? Foi um declínio muito rápido. Afinal de contas, o governador Marconi Perillo era, em abril, o governador do estado, era tido como o número 1 da vaga, falou, olha, o resto do pessoal está disputando a segunda vaga. Que os candidatos faziam a campanha pela segunda vaga. Pela segunda vaga, perfeitamente. Você já escolheu o seu primeiro, eu quero ser o segundo. Isso. Foi o discurso do Vanderlan. Do Vanderlan, porque o senhor Marconi está certo. E em apenas 6 meses, perderam o governo, a disputa ao Senado, né, e teve o seu principal líder do PSDB. Nós precisamos dizer que é o vice-presidente nacional do PSDB, né, o presidente interino, uma vez que Geraldo Alckmin estava em campanha.
Então tivemos esta figura política presa, né? As denúncias envolvendo o governo Marconi Perillo, as irregularidades, investigações, elas são inúmeras ao longo desses 20 anos em que o governo de Marconi durou aí, inclusive os 4 dele, e mais um do seu então vice, que é Alcides Rodrigues. No entanto, parece que não havia um clima, né? Um clima político. É interessante pensar justiça falando em clima político. Parece que essa é uma realidade. Porque nada nunca perseverou em Goiás, ou mesmo no STJ, ou no STF, contra Marconi Perillo. Né? Vários processos correndo em segredo de justiça, tratados sempre com muita discrição e até mesmo não aparecendo no noticiário, apesar de terem novidades sempre. Mas parece que agora chegou o momento certo, uma troca de governo, um adversário quase inimigo de Marconi Perillo, que é Ronaldo Caiado, chegando até o Palácio das Esmeraldas, e aí parece que criou-se o cenário disso. Difícil de se recuperar. Um político, quando vai preso, né, ele precisa ter realmente uma magnitude muito grande, precisa ter um contato popular muito grande para poder recuperar e reverter isso, né? O que acontece no caso de Marconi, fazendo uma análise da imagem, né, análise política, é que ele conseguiu perder as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se ele está no auge, se ele está num grande momento eleitoral e ele é preso, ele pode dizer que ele foi perseguido, injustiçado, que é um equívoco e tudo mais. E que ele vai ter ainda uma parcela dos seus seguidores ali, dos seus eleitores preservada. O problema é que ele perdeu de forma cachapante, foi uma derrota que não ficou dúvida, não ficou em terceiro colado com o segundo, ele ficou em quinto lugar. Em Anápolis, por exemplo, que sempre foi, né, o celeiro, sempre foi a base eleitoral de Marconi para o Estado, ele foi em sexto. Ele teve 15 mil votos. Ele teve 14 mil. Perdeu aqui para... Perdeu aqui para a professora Geli, por exemplo, né, que é uma vereadora da cidade. José Elton perdeu para a Cátia Maria, né, aqui em Anápolis. Então, esse tipo de reação complicou ainda mais para, digamos, nós pensarmos no futuro, uma tentativa de recuperação política, né? Claro que o tempo vai se encarregar de dar essas respostas, mas é um cenário bastante adverso. O governador José Elton, sintomaticamente, disse que não vai comentar a prisão de Marconi Perillo, né? O PSDB parece que lavou as mãos, dizendo que é triste a prisão de um líder, né? Viu como algo triste, mas não questionou de forma alguma o conteúdo ou a razão da prisão, né? Se compadeceu do que vem acontecendo. É preciso lembrar que é o segundo governador, ou ex-governador, liderança com amplitude aí dentro do PSDB, que vai preso, né? Poucos dias atrás, aliás, poucas semanas atrás, Beto Richa foi preso, né? Ex-governador e candidato ao Senado no Paraná. Então, a gente percebe que há uma mudança, né? Há uma mudança de eixo, há uma mudança de eixo de oposição. Se, por um lado, o PT no Brasil ainda é o partido a ser batido, e mesmo que seja batido, estão correndo as eleições, mesmo que perca a eleição, se consolida como uma força oposicionista, porque esteve no segundo turno, né? Está aí correndo no segundo turno. Tem a maior bancada ainda do Congresso e tem o maior número de governadores eleitos em primeiro turno. Se por um lado se mantém esse grupo, por outro lado há uma mudança no eixo, né? Já não é mais o PSDB quem vai polarizar, né? O PSDB agora cai numa situação, inclusive, de partido, não vou dizer nanico, mas intermediário. Veja que o PSDB teve a votação e a eleição na Câmara do DEM, que é de fato um partido tímido. O DEM hoje se resume a Ronaldo Caiado e ao governador eleito em primeiro turno também do Mato Grosso, que me foge o nome. Tirando isso, e são dois estados com baixa densidade eleitoral, né? Não é um periféricos, né? Bastante periféricos. Então, a gente percebe que o PSDB hoje se iguala aí ao Democratas. Tem duas chances do PSDB ainda dar uma guinada, né? Dar uma renovada. No estado de Minas Gerais e em São Paulo, né? O Anastasia está no segundo turno, em segundo lugar, numa virada daquelas de arrancada final do candidato Zema do Partido Novo, e o João Dória, que está em primeiro lugar, com a diferença de 2 pontos alguma coisa, para o Márcio França, do PSB. Então, uma vitória de um desses dois ou dos dois
cria uma nova liderança. Saem de cena Aécio, Serra, Alckmin e tudo mais, e entra João Dória e Anastasia. Quem vencer sozinho vira o grande nome do partido. Perdendo os dois é uma chance real, porque o cenário não é favorável, né? Tanto é que Paulo Scaff, em São Paulo, e o Luiz Marinho, também em São Paulo, já declararam apoio a Márcio França. Então, é uma diferença muito pequena e um eleitorado muito grande que já tende para ficar com o atual governador de São Paulo. Então, pode ser que o João Dória não logre êxito. E em Minas Gerais, essa onda do novo, que encontrou aí um espaço fértil de crescimento nas Minas Gerais. São tempos complicados para o PSDB. E, por fim, de onde veio tudo isso? A corrente que muitos acreditam, a qual eu faço parte, é que a postura de Aécio Neves, em 2014, ao perder a eleição, de começar questionando o resultado das urnas, de começar a criar caso, né? Falou assim, vamos criar instabilidade no Brasil. Só de sacanagem, como ele falou numa gravação que a Polícia Federal fez. E, principalmente, a postura do PSDB em se aliar ao Temer foi preponderante para as pessoas olharem e falar, olha, agora eu sei por que eu nunca quis o PSDB. E o resultado vem agora. Você falando do Temer aí, eu me lembrei aqui da renovação no Congresso, né? O Congresso teve a maior renovação dos últimos tempos. E um levantamento aí mostra o seguinte, quem votou a favor da reforma da Previdência e quem votou na reforma trabalhista, a grande maioria deles foram derrotados nas urnas pelo Brasil afora. Né? Ou seja, o reflexo, aquilo que às vezes o deputado está lá no Congresso e ele não escuta a rua, né? As pessoas estão falando, olha, nós somos contra isso aí vai prejudicar o trabalhador, isso aí vai prejudicar o aposentado. E os deputados e senadores votaram lá ignorando as ruas. Agora, né, se a gente fizer um levantamento aí, aliás, eu estou falando isso porque já existe esse levantamento, que grande parte dos perdedores foram justamente aqueles que votaram a favor dessas duas pautas, né, vamos chamar de pauta bomba, né, que o governo, para o trabalhador, para né? o trabalhador, que o governo Temer insistiu. E outra coisa, ontem, inclusive, uma manifestação do candidato Bolsonaro, ele disse que vai conversar com o presidente Temer sobre a pauta da reforma da Previdência. Exatamente. Ou seja, é a primeira pauta logo depois das eleições. Ele vai propor. Vai propor já, inclusive, né, já com sugestões de reforma da Previdência. Ou seja, né, é o mesmo discurso que o governo Temer insistiu durante todos praticamente esses 2 anos. Né, exatamente. Você fala sobre o resultado do mapa eleitoral conforme as votações, mas nós podemos ir até além, né? E, na verdade, além não, você já foi de forma muito específica, mas você pode pegar os principais nomes, por exemplo, que foram responsáveis pelo impeachment da Dilma. Né? A palavra golpe, quando você fala houve um golpe no Brasil, ela tem uma carga política muito forte, porque parece que quando o cara admite que houve golpe, ele tem que estar do lado do PT. Né? Eu sou PT. Não, aí o cara falou, não, peraí, eu não concordo com a Dilma, não, a Dilma estava ruim, então tinha que trocar. Então tá, mas o sentimento que a gente percebe dessas pessoas, independentemente desse lado em relação a Dilma, é de que não foi muito certo o que aconteceu. Basta nós pensemos o seguinte... Às vezes não aceita a palavra golpe, mas aceita assim... Foi um negócio meio estranho, né? Pronto. Sabe por quê? Quem foi o relator do impeachment da Dilma? Foi o deputado federal de Goiás, Jovair Arantes. Resultado das eleições dele? Está fora da... Perdeu um dos seus maiores, suas bases eleitorais, além de Goiânia. Ele foi candidato a prefeito de Goiânia já, inclusive. Foi a Anápolis, ele teve 5 mil votos. De prefeito de Goiânia. Exato, né? Foi candidato a prefeito nas penúltimas eleições, né? Não ficou no primeiro turno aí pelo Paulo Garcia, mas tem uma base sólida lá em Goiânia. Aqui em Anápolis ele tem a prefeitura nas mãos e o padrinho, o afilhado dele, responsável por colocar Roberto Távora na política, é prefeito hoje em Anápolis. E como cabo eleitoral ele conseguiu 5 mil votos para o Jovair Arantes, que perdeu a eleição. Presidente e vice-presidente do Senado, Eunício Oliveira e Cássio Cunha Lima. Ambos candidatos à reeleição no Senado. Resultado? Estão fora. Se você perceber, todos aqueles que tiveram nomes... Roberto Jucá. Fora. Né? Rogério Rosso.
né, que é aliado do Meirelles, candidato ao governo de Brasília. Perdeu. Então, todos esses nomes, se você for pegando nome a nome, que tiveram participação de destaque, né, que tiveram que responder e explicar o impeachment da Dilma e essa nova aliança feita. Porque quando você faz uma aliança para a eleição, você explica, você sabe onde você quer chegar. Quando você faz uma aliança no meio, ainda mais que uma aliança de, parece um ornitorrinco, né, que tem um bico de pato, tem pena, tem teta, você não sabe que bicho que é aquele. Quando você vê o DEM se juntando com o PMDB, que era vice do PT, junto com o PSDB, para pegar o PTB, que sempre foi base do governo Dilma, para juntar e falar, vamos fazer um novo governo aqui, o pessoal falou, que coisa estranha é essa que está acontecendo. E a percepção que nós tínhamos, parece, é que a população não via isso. Agora, pelo menos há indícios de que o povo viu, Edmar. Porque esses nomes aí, um a um, foram retirados, foram convidados a se retirar da política. Vamos fazer um assunto que as pessoas cobram muito quando falam do PT. Sabe quem conseguiu a reeleição? Renan Calheiros. Seu filho foi reeleito lá nas Alagoas no primeiro turno, e ele foi reeleito. Qual foi uma das estratégias que o Renan fez? Assim que ele começou a sentir o que estava acontecendo, ele se distanciou do governo Temer, tornou-se um crítico do governo Temer, e ele foi quem comandou o impeachment da Dilma na votação no Senado, né? Ele era o presidente. E ele passou a apoiar Lula no Nordeste. De fato, apoia Lula, Haddad, toda essa pauta, e ele conseguiu colar no PT para sobreviver. E sobreviveu. Então você perceba que há, de fato, mas é porque é no Nordeste, meu grande, lá o PT vence. Sim, Eunício e Cássio Cunha Lima, Romero Jucá, também são nossos Nordeste. O que aconteceu? Então a gente percebe que a população teve uma percepção muito sorrateira, muito calada, muito silenciosa, mas deu o recado nas urnas de forma cristalina. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa desta quinta-feira, hoje, 11 de outubro de 2012. Goiás é notícia. Mais FM, Anápolis. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora estão mais bonitas, modernas e com uma prática tampa rosca, que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café da manhã. Prove e comprove. Mais FM. Atenção, mulheres! É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM.
Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá mais, tá bom demais. Mais FM. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro. Nós estamos com o pessoal aqui participando com a gente no Facebook. Um abraço para minha amiga Cristina Issa, a Adriana Pereira está conectada, o meu amigo Leandro Reis também deixando aqui a sua participação, a Gleise, a Geise Borba também, o Eduardo Diagramações, sempre ligado, deixando aqui os seus comentários, a Ellen Beatriz, sabe quem está conectado com a gente? Quem está conectado com a gente? Antônio Roberto Gomídio, nosso deputado Aí estadual sim. eleito. Aí sim. Né? Agora Aqui, aumentou nossa moral, nossa responsabilidade ainda Agora, mais. Né? Além dessa turma toda que está aí, ainda tem o Antônio. Isso, Antônio, desejando uma boa quinta-feira para todos nós, né? Com boa energia. Estamos juntos. A doutora Ana Cláudia Dez, em Gomite, também ligada. Obrigado, doutora Ana. O Luciano Toledo, desejando um bom dia a todos os trabalhadores e para você também, Morgantini. Diz ele que o Luciano Toledo sempre participa com a gente. O João Barreto Acioli também com a gente. A Lorena Monturil também deixando aqui a sua participação. E deixa eu ver aqui, tem mais uma pessoa, a Ellen, respondendo a Ellen Beatriz, né? Alguém respondendo a Ellen. Ou seja, muita gente participando, muita gente deixando aqui o seu comentário. A gente agradece o carinho da audiência de todos vocês, né? Muito obrigado pela participação, né? A gente fica muito feliz com a participação no nosso programa. Bom, ainda sobre as eleições para a presidência, o UOL, né? O site da UOL traz a seguinte manchete: rede se declara neutra mas recomenda que filiados não votem no Bolsonaro. Já viu esse tipo de neutralidade? Olha, aqui eu sou neutro. Entre o Morgantini e o Edmar, eu sou neutro, mas é o seguinte, você não vota no Edmar. No Edmar. Né, mas então eu vou te falar, eu vou derrubar a sua pergunta. Eu já vi, sim. Já viu? O Novo. O Novo. O Novo fez exatamente isso. O Novo falou assim, olha, é neutralidade, mas eu não gosto do PT, o PT... Ué, então peraí, que neutro é esse que você ataca só um? A Rede fez a mesma coisa, né? Agora, a Rede é comandada, foi criada pela Marina Silva, que é justamente criticada e cobrada pela omissão. Porque fica em cima do muro. Antigamente o PSDB ficava em cima do muro, né? A Marina tomou o muro. Ela some, né? Ela some no debate político cotidiano. Quando aparece, não se compromete, porque política, uma das coisas que aprendi, inclusive com o Antônio Gomide, é que política é ter lado. Você tem um lado, você acredita naquele lado, você pode ter uma posição crítica sobre ele, mas você escolhe aquilo que mais você se identifica, né? Em várias áreas. Ela parece que, ao mesmo tempo que tem um lado, tem um outro, e para não desagradar ninguém, ela fica em cima do muro. Então ela fala, tem que fazer um referendo, tem que consultar o povo. Gente, nós estamos escolhendo o nosso novo líder, quer dizer, um líder que não toma iniciativa e não se posiciona, não tem credencial para ser líder. Então a Marina fez isso e agora a Rede faz isso. Né? Então, mais uma posição aí. As urnas certamente já colocaram a Marina numa condição
que não é das mais confortáveis, né, com 1%, atrás do Novo, que eu citei aqui, foi com 2,5%, mas né, vai ter aí um estouro da boiada desses 3,5%, que vão para todo quanto é lado, uns criticando o PT, outros criticando o Jair Bolsonaro, e por aí vai. A verdade é que os candidatos do Ciro Gomes, de Geraldo Alckmin, e principalmente aqueles que votaram branco, nulo, e os que não foram votar, né, é que podem fazer alguma mudança desse cenário para Haddad ou para confirmar a vitória de Jair Bolsonaro, que abriu hoje aí 16 pontos nessa primeira pesquisa da Folha. Muito bem. A Cátia Abreu, que foi a vice do Ciro Gomes, ela disse também que não fará campanha para Haddad, embora o Ciro Gomes e o PDT tenham optado por apoiar o candidato. O PDT chamou de apoio crítico, né? Faz um apoio crítico, ou seja, é um apoio, mas com restrições. Quando havia possibilidade, eu acho que é importante nós fazermos esse registro, mas quando havia possibilidade, Edmar, de Ciro Gomes ser o candidato de Lula, de Ciro Gomes ser o candidato que teria o apoio do PT, inclusive chamando Fernando Haddad para a vice, Ciro Gomes chamou de Dream Team, né, o time dos sonhos, né, de fácil história imbatível e tudo mais. Uma das restrições era uma posição muito ambígua de Ciro Gomes, né? Ele batia no Lula, elogiava o Lula, batia no PT, aí corria para o centro, tentava o DEM, o PP, o BR, aí voltava para o centro-esquerda. Nesse vai, não vai do Ciro Gomes, uma frase dita pelo Lula, que foi repercutida nos jornais, dizia: o Ciro Gomes é um grande político, mas não é um líder. Isso certamente deve ter ferido de morte aí o então candidato Ciro Gomes. Mas veja de tudo que vem acontecendo, tudo que aconteceu com o Ciro Gomes, e veja agora a postura dele. Sabe onde ele está? De onde? Na Europa. Europa. Ciro Ciro Gomes viajou. Na primeira semana de eleição, nós temos 3 semanas de eleição. Ele deixou para tirar férias agora. Quer dizer, para quem tem um comprometimento político e para quem tem um interesse, digamos, em derrotar o que ele chama de atraso, conservadorismo, e essa onda fascista, como ele diz, de Jair Bolsonaro, não é certamente tirando férias na Europa que você vai ter uma boa postura. Essa ausência mostra exatamente uma condição que ele não tem para ocupar o espaço de líder, que é se posicionar e fazer o combate. Ganhar ou perder faz parte da história, do desenrolar do jogo, né, da disputa. Uma disputa, obrigatoriamente, um ganha e o outro perde. Agora, você só querer entrar na boa, eu só jogo se a bola for minha. Se eu jogar de atacante, se não tiver impedimento e o goleiro deixar eu chutar a bola entrar, isso não é disputa. Então, quer dizer, a partir do momento que ele fala, não fui para o segundo turno, eu lavo minhas mãos e que se lasque o Brasil, que se dane. Eu vou tirar férias, o que vocês escolherem, eu volto depois para dar opinião. Ué, será que é isso que é o papel de um líder? Certamente não é a omissão. Quem declarou apoio não foi o Ciro Gomes. Pode ser que ele volte daqui a uma semana e fale, estou declarando apoio e tal. Mas nesse momento quem declarou apoio foi o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Né? Quando no momento que se mais precisava era realmente do apoio e da manifestação do Ciro Gomes. Né? Olha, é isso, não é, gosto, não gosto, quero, não quero. Mas está aí mais um capítulo que eu julgo ser negativo para a trajetória do Ciro Gomes. Muito bem. Ainda tem o G1 e outros grupos de comunicação brasileiros estão fazendo um trabalho sobre as fake news. Por exemplo, dois destaques de hoje no G1, por exemplo, diz o seguinte: 7.200.000 votos foram anulados pelas urnas. E a pergunta, isso é verdade ou isso é fake? Né? A gente tem visto nessas eleições a maior quantidade, uma quantidade enorme. Outra aqui diz o seguinte: é fake o episódio sobre aula de fascismo em Malhação, que esse episódio tenha relação com a eleição. O outro fake é o que diz que a Miriam Leitão foi presa por assalto em 1968. E aqui tem uma relação de várias checagens, né? Deixa eu ver se tem aqui. Diz o seguinte: é fake que propaganda em que o homem prega contra a intolerância em ônibus seja campanha de Bolsonaro.
É fake ainda que o Datafolha fez pesquisa online sobre o segundo turno das eleições. É fake mensagem que circula sobre a jornalista Miriam Leitão. É fake que Lula, em vídeo, relaciona PT ao fascismo e ao nazismo, menos à democracia. Ou seja, aqui tem uma lista de muitos. De fato ou fake? Ou seja, verdadeiro ou falso? É verdade ou é falso? Né? Porque, por exemplo, hoje, nas redes sociais, né, especialmente no WhatsApp, a gente recebe coisa, foto, né? Por exemplo, tem uma foto da candidata a vice do Haddad com uma inscrição dizendo assim, Jesus Cristo é gay. Né? Uhum. Aí um monte de gente compartilha, eu recebi várias dessas postagens, como se isso fosse verdade. Né? Então, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né, o ex-presidente e a atual presidente, prometeu vamos dizer assim, uma frente, de combate a esse tipo de mentira. Mas essa dificuldade, não tem o que fazer. Não surtiu nada. Né? Sabe o que tem de se fazer? Divulgar. Né, tentar buscar a informação correta como contra-informação. Mas não tem o que fazer, porque não tem como, hoje, não há meios para se identificar e se monitorar isso, né, a não ser que nós rompamos totalmente com a privacidade. Então, no momento em que eu estiver montando no meu computador lá um vídeo mentiroso contra alguém, o sistema lá, a internet, vai entrar e falar, opa, estou vendo que você está montando uma mentira. Isso é possível. Né? A eleição de 2016 nos Estados Unidos foi decidida a partir de notícias mentirosas, através de disseminação de informação no Facebook. Para quem acompanha um pouco, mesmo que por alto, vai se lembrar, esse problema todo que vai acontecendo na Rússia, que o Vladimir Putin influenciou as eleições americanas através de alguns hackers, alguns especialistas em fazer isso, é baseado em notícias mentirosas. Esta eleição no Brasil, ela está tendo, eu não posso afirmar que ela vai ter o resultado que ela teve no resultado do primeiro turno, por causa de fake news, mas ela foi diretamente influenciada no percentual de votos por causa de notícias mentirosas. Todos nós, eu desafio quem tem uma rede social, um grupo de WhatsApp, e não tenha recebido de alguém uma notícia mentirosa. Para qualquer lado. Tem uma aqui, ó, é fake imagem que mostra Flávio Bolsonaro com camiseta com ofensas a nordestinos. Ou seja, tem dos dois lados. Tem né? dos dois lados. Mas o fato é que outra aqui, né? É fake que nas falas dos presidentes... Não, aqui, 7 candidatos participaram do debate. Né? Não, fake sobre o debate, aqui meio bagunçado. É fake o documento que atribui à Rede Globo orientações para a abertura da campanha eleitoral. Ou seja, que tem... Né, eu estou lendo aqui no G1, né, é fake ou é fato? É fato ou fake? Né, as principais mentiras que estão circulando nas redes sociais, e aí né, esse dado, né, é justamente para que o eleitor, né, o nosso ouvinte, ele possa, antes de compartilhar determinadas informações, verificar se é verdade. Né? De onde saiu essa informação? Ela tem, por exemplo, uma outra aqui diz que a Manuela Dávila, né, teria dito que ela era mais famosa do que Jesus Cristo. Né? Não, atribuiu-se literalmente uma frase que foi dita nos anos 60 por John Lennon. John Lennon disse em uma época, os Beatles hoje são mais populares que Jesus Cristo. E atribuiu-se a ela. E diz que ela não acredita em Deus. E diz que ela é homossexual. E diz que, por exemplo, as crianças no governo PT, segundo o Haddad, pertencem ao Estado. Isso é de um delírio. Algumas pessoas precisam até se esforçar muito para baixar o nível intelectual para achar que isso é verdade. Que alguém, em 2018, ia falar uma coisa dessa, que ia ter sentido, e que ia falar isso abertamente, que bom, que bacana, e alguém ia aplaudir. Tá aqui, ó. Fake que Haddad disse que criança vira propriedade do Estado aos 5 anos e pode ter seu gênero escolhido. Pronto. Né? É fake que Chico Xavier previu a chegada do candidato Jair Bolsonaro à presidência. Então, assim, tem... Olha o nível das coisas. Loucura, né? De todo jeito, né? Então, é interessante, né? Porque são justamente os meios de comunicação que estão verificando essas informações para dizer é verdade ou é mentira. Né? Então, fica aí, né? O site do G1, se você quiser checar essas informações, esses dados que a gente... Eu estou lendo aqui no site do G1, você pode, né, buscar o G1, .globo.com/fato
tracinho ou tracinho fake. É isso aí. Né? É fato, é mentira ou é verdade? Na prática é isso. Muito bem. Mais alguma informação para a gente fechar? Não, agora acompanhar os desdobramentos aí das campanhas. Hoje tem Fernando Haddad em Goiânia. Hoje é dia 11. 11 de Hoje outubro. tem Fernando Haddad em Goiânia. Vai visitar aí, vai começar a campanha. Amanhã começa o horário eleitoral no rádio da TV. Amanhã às 7 da manhã, aqui na Mais FM, já o programa eleitoral. Horários igualitários, né? Para todos. É 10 minutos diário, né? Os dois. Os dois. 10 Então, minutos 10 para diários. cada. Exatamente. Isso. E vamos acompanhar os desdobramentos, inclusive, aí da prisão de Marconi Perillo. A expectativa, será que Gilmar Mendes vai se imiscuir na história e soltar? Vai ser o Gilmar que vai ser. Mas, Muito bem. Nós agradecemos a sua participação. Deixa eu só ver aqui o pessoal do Facebook. Um abraço aqui para todos que participaram, deixaram o seu recado. A gente volta na segunda-feira, amanhã, feriado nacional. Nós não teremos o programa. Nós voltamos na segunda-feira com o Anápolis é Notícia, trazendo para você as principais informações do final de semana, né, e tudo sobre o esporte e, é claro, sobre a campanha eleitoral. Um abraço para você. Obrigado, Morgantini. valeu, gente! Abração aí, até segunda, se Deus quiser.